você já deve ter acompanhado pelos veículos de comunicação ou redes sociais diversas notícias sobre a atuação do Tribunal de Contas da União na fiscalização do uso de recursos públicos. Embora seja um tribunal, o TCU não faz parte do Poder Judiciário. Ele é um órgão de controle externo do governo federal e auxilia o Congresso Nacional na missão de acompanhar a execução orçamentária e financeira do país. Mas você sabe como o TCU atua e que impactos podem resultar de seus processos? Não? Então vem comigo, porque depois da vinheta vamos entender como é o trabalho do Tribunal de Contas da União e como ele contribui para o aperfeiçoamento da administração pública e com a sociedade. De 98 a 2018, o total de novos processos no Tribunal de Contas da União subiu de 7.300 para 36.000, um aumento de 400% segundo estudo de pesquisadores da FGV, divulgado pela Folha de São Paulo. Como esses processos têm início? Quem pode acionar o TCU? Que tipo de consequência esses processos podem ter? Entenda melhor como o TCU atua para contribuir com o aperfeiçoamento da administração pública em benefício da sociedade. Quem é jurisdicionado ao TCU? Os administradores e demais responsáveis por verba, bens e valores públicos da administração direta e indireta, conforme artigo 71 da Constituição Federal. Exemplos: ministérios, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas. Prestação de contas. Toda administração pública federal tem o dever de prestar contas, o que é feito por meio de seus relatórios de gestão. O TCU, no entanto, somente julga as contas de uma parte dela. Os critérios para análise das contas estão definidos na Instrução Normativa TCU 84 de 2020, que estabelece as normas para a organização e apresentação das contas dos administradores e responsáveis pela administração pública federal para o julgamento realizado pelo TCU. No caso do Presidente da República, compete ao TCU apreciar, mediante parecer prévio, as contas prestadas anualmente. Ao tribunal cabe, essencialmente, a análise técnico-jurídico das contas e a apresentação do resultado ao Poder Legislativo. Assim, após a apreciação e emissão do parecer prévio, as contas são encaminhadas ao Congresso Nacional, que faz o julgamento, conforme artigo 49 da Constituição da República. Processos de contas. Em geral, o tribunal possui dois tipos de processos: de contas e de fiscalização. Os processos de conta podem ser ordinários ou anuais, que devem ser prestados pelos jurisdicionados do TCU ou a tomada de contas especial. As tomadas de contas especiais são processos instaurados quando é necessário apurar um dano ao erário. Exemplo: o município faz convênio com o governo federal via Secretaria Especial de Esporte para a construção de uma quadra poliesportiva. No final do prazo de vigência desse convênio, esse município tem que prestar contas à Secretaria Especial de Esporte sobre o uso dos recursos repassados. Se o município não comprovar que a quadra foi construída nos termos acordados, a Secretaria deve instaurar uma tomada de contas especial e enviar ao TCU. Diferentemente das prestações de contas ordinárias, todas as tomadas de contas especiais enviadas são julgadas pelo tribunal, pois envolvem indícios de desvio de recursos públicos. Processos de fiscalização. As fiscalizações podem ocorrer por iniciativa do próprio TCU. As unidades técnicas fazem as propostas de fiscalização e as submetem à Secretaria-Geral de Controle Externo, que seleciona as que considera prioritárias e as submete ao colegiado do TCU. Aprovada a proposta, é iniciada uma auditoria. Denúncia. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato pode encaminhar uma denúncia ao TCU, que pode ser feita online, não podendo ser anônima, mas assegurado o sigilo, e precisa apresentar indícios da irregularidade. A denúncia, que preenche os requisitos de admissibilidade, será apurada em caráter sigiloso, até que se comprove a sua procedência, e somente poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes, mediante despacho fundamentado do relator. Representação. Em caso de irregularidades em
matérias sujeitas à competência do Tribunal de Contas da União, o TCU pode receber uma representação. O artigo 235 do Regimento Interno do TCU lista quem pode representar ao TCU: o Ministério Público da União, órgãos de controle interno, senadores, deputados, juízes, servidores públicos e outras autoridades que comuniquem a ocorrência de irregularidades que tenham conhecimento em virtude do cargo que ocupem. Tribunais de conta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, câmaras municipais e ministérios públicos estaduais, equipes de inspeção ou de auditoria, unidades técnicas do tribunal e outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham essa prerrogativa por força de lei específica. Consulta. Outro tipo de processo é a consulta, que pode ser formulada por um grupo restrito de autoridades: presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, presidente de comissão do Congresso Nacional ou de suas casas, presidentes de tribunais superiores, ministros de Estado ou autoridades do Poder Executivo Federal de nível hierárquico equivalente e comandante das Forças Armadas. O TCU pode ser questionado, por exemplo, sobre o entendimento que possui em relação a um determinado normativo. A consulta deverá ser realizada sempre em tese e nunca poderá versar sobre um caso concreto, e a resposta do TCU valerá para toda a administração pública. Prazos. Existem 3 prazos previstos no âmbito do tribunal. O primeiro é o da prestação de contas do presidente da República. O TCU precisa emitir um parecer prévio em 60 dias após receber essas contas e encaminhá-las para julgamento do Congresso Nacional. Outro caso é o da prestação de contas. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União determina que o TCU julgue as contas até o final do exercício seguinte que as contas foram prestadas. Então, as contas prestadas em 2020 terão que ser julgadas até o final de 2021. O terceiro prazo se refere às solicitações do Congresso Nacional, não de deputados ou senadores individualmente, mas de órgãos colegiados da Casa, comissões e plenários da Câmara ou do Senado, que precisam ser atendidas em até 90 dias. Nos demais processos, não existe um prazo próprio para manifestação do tribunal. Fluxo dos processos. Quando um processo de contas chega ao TCU, ele vai para a unidade técnica responsável pela fiscalização daquela área. A unidade técnica faz a instrução do processo, que é uma análise do conteúdo, e o encaminha para o Ministério Público junto ao TCU para fazer uma análise técnica e apresentar as propostas de encaminhamento que entender necessárias. O Ministério Público junto ao TCU faz um parecer que encaminha para o ministro relator. O gabinete do relator prepara o processo para apreciação do colegiado do TCU, que pode ser, dependendo do assunto, o plenário, formado por todos os ministros do TCU ou por uma das 2 câmaras, cada uma composta por metade dos ministros do TCU. As decisões mais importantes no TCU são tomadas em plenário. Os artigos 15 a 17 do Regimento Interno do TCU assinalam as competências do plenário e das câmaras. Recursos. As decisões do Tribunal de Contas da União em geral são recorríveis, mas no âmbito do próprio tribunal, e a decisão final do recurso faz a coisa julgada administrativamente. O Poder Judiciário não tem competência para apreciar matérias que são de competência do TCU. O processo contra o qual não cabe recurso é a consulta, em que são possíveis apenas embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição ou omissão. Consequências. As decisões do Tribunal de Contas da União possuem força de título executivo, segundo o artigo 71 da Constituição Federal. Se o TCU condena um gestor a devolver recursos ao Tesouro Nacional e se isso não ocorrer no prazo determinado, o tribunal encaminha sua decisão para a Advocacia Geral da União, que entra com um processo de execução para reaver os valores desviados. O tribunal pode ainda aplicar uma multa ao gestor diante de algo grave, mesmo que ele não tenha causado um dano direto ao erário, como no caso de uma dispensa indevida de licitação. Como resultado de seus processos,
O tribunal, por força de sua lei orgânica, pode inabilitar alguém para exercer cargo de comissão ou de confiança na administração pública ou declarar uma empresa inidônea para participar de licitações na administração pública federal. Agora que você sabe um pouco mais sobre a atuação do TCU, deixe seu comentário nesse vídeo. Esperamos que você tenha gostado de mais essa produção da Inove Treinamentos. Se você gostou, senta o dedo no like e veja outros vídeos disponíveis em nosso canal. Agora, se você quiser realmente se aprofundar em assuntos relacionados à gestão pública, não deixe de participar de um dos cursos sobre o tema promovidos pela Inove Treinamentos. Visite www.inovetreinamentos.com e conheça a nossa agenda de cursos presenciais e online em tempo real. Um forte abraço e até o próximo vídeo.